Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Amém, Jesus? Amém. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, um pouco antes de ser preso, um pouco antes de ser traído, um pouco antes de morrer na cruz do Calvário, do Gólgota, do lado de fora de Jerusalém, Jesus, ele estava, como de costume, orando, falando com o Pai. E o apóstolo João gravou as palavras. Penso eu que ele anotou as palavras que o Senhor Jesus orava. Ele escutou as palavras e anotou estas palavras, para que nós pudéssemos saber as palavras que nosso Senhor usou naquela noite em que ele fez a oração ao Pai, a oração conhecida como a oração sacerdotal. E Jesus, nosso Senhor, ele diz aqui o seguinte: Pai, é chegada a hora de quê? Chegada a hora de morrer na cruz, de pagar pelos pecados do mundo. E ele diz: glorifica teu filho, para que também teu filho te glorifique a ti. Aí Jesus, ele fala algo na oração muito importante que nós devemos saber. Ele diz: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Jesus Cristo, ele tem poder de dar a vida eterna para toda a carne, para todas as pessoas que vierem a crer no Evangelho, porque estas são dadas pelo Pai ao Senhor. Aqueles que creem vão até o Senhor, são levadas pelo Pai, aquelas pessoas que creem, e o Senhor Jesus dá a vida eterna para essas pessoas. Jesus tem esse poder, porque Jesus, apesar dele não ser o Pai, e isso mostra, e essa verdade nos é mostrada pelo fato de Jesus estar orando ao Pai. Então Jesus não é o Pai. O Pai é uma pessoa. Jesus é o Filho. Mas é o mesmo Deus com o Pai. O Espírito Santo, o Filho e o Pai são o mesmo Deus, o único Deus verdadeiro. E Jesus também é esse Deus verdadeiro, porque ele tem o mesmo poder que o Pai tem. Ele tem poder de dar a vida eterna para toda a carne. O único que tem poder de dar a vida eterna para as pessoas é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, foi Ele que fez todas as coisas. Foi o Filho de Deus que nos fez. O Pai, quando disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, o Pai estava conversando com o Espírito Santo e com o Senhor. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quando você olha durante a noite as estrelas, quem é que fez as estrelas? Foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. De manhã cedo, quando você vê o sol saindo de trás da montanha, quem fez o sol? Jesus Cristo. Quem fez a lua? Foi Jesus. Quem fez a terra? Foi o Senhor Jesus. Ele é o autor da vida. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E além de ser o Criador, Ele se humilhou. Além de ser o Filho unigênito de Deus, Ele se humilhou, se fez homem
morreu na cruz no nosso lugar. E em poucas horas, alguns momentos antes de ser preso, sabendo que no outro dia iria morrer, provar a morte, beber o cálice da morte, sabendo que daí a pouco iria ser traído, já estava sendo traído, e Jesus sabia, pelo seu amigo íntimo, que levantou contra ele o calcanhar, sabendo que iria para um lugar onde a profecia lá nos Salmos diz: fortes touros de Bazã me cercam, ou seja, pessoas malignas estavam ali rodeando a cruz de nosso Senhor Jesus. Jesus foi crucificado inocente, mas ele assumiu o nosso pecado, assumiu as nossas culpas e morreu na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. E Jesus continua dizendo: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste. Eu lembro que Jesus também disse: credes em Deus, crede também em mim. Por quê? Porque Jesus e o Pai são um. Eles são um. São um único Deus. O Pai é uma pessoa, Jesus Cristo é outra pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa, mas são um só Deus. Essas três pessoas são um só Deus. Quem não honra Jesus Cristo nunca vai honrar o Pai. E Jesus até disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Muitos hoje não querem honrar Jesus Cristo, mas querem ir ao Pai. Muitos querem ir a Deus sem passar por Jesus Cristo, sem honrar Jesus Cristo. Mas está escrito aqui que Deus deu um nome ao Senhor que está sobre todo nome. Não há outro nome, está escrito também, não há outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. É o nome de Jesus. E é esse Jesus que está orando, dizendo: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E Jesus diz assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para a fazer. Nosso Senhor Jesus, ele nem sempre foi homem, mas ele sempre foi Deus. Mas num dado momento, há quase 2000 anos atrás, nosso Senhor Jesus, ele se tornou homem. E Jesus aqui está orando como um homem ora ao seu Pai. Um dia Jesus até disse: o Pai é maior que eu. Jesus estava falando como homem o Pai era maior que ele. Mas como Deus, os dois são iguais. E Jesus estava ali, vazio da sua glória, assumindo a semelhança humana. E como homem, Jesus, ele diz: olha, Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado, ou seja, acabado, a obra que me deste a fazer. Jesus veio do céu, se tornou um homem, e ele veio trazendo uma missão, trazendo uma obra para fazer. E Jesus consumou a obra perfeitamente. A obra que o Senhor fez foi perfeita. Devia nascer como uma criança, como um menino recém-nascido, nasceu, cresceu, foi batizado no Rio Jordão, foi para o deserto, foi tentado pelo diabo 40 dias, 40 noites, jejuou, e depois começou o seu ministério. E acreditamos que por cerca de 3 anos e meio, o Senhor curou enfermos, expulsou demônios, fez sinais e maravilhas. Muitas dessas maravilhas estão registradas no Evangelho e nós temos acesso, podemos ler, reler
decorar, gravar no nosso coração. E outras tantas maravilhas que o Senhor Jesus fez não foram registradas. Mas Ele fez muito mais coisas do que o que está registrado. Jesus andou sobre o mar, Ele transformou água em vinho, Ele ressuscitou mortos, Ele falou o vento, falou a tempestade obedeceu, acalmou o mar. Jesus expulsou 8 demônios de Maria Madalena e ela se tornou uma serva de Deus. Jesus, nosso Senhor, fez muitas obras maravilhosas, muitas maravilhas. E por fim, nosso Senhor morreu na cruz e venceu a morte e ressuscitou. O interessante, meus irmãos, é que depois que Jesus ressuscitou, os ímpios não viram Jesus mais. O mundo não viu Jesus mais. Quem viu Jesus ressuscitado foi só os crentes, aqueles que creram. Da primeira vez que Jesus apareceu para os discípulos, Tomé não estava. E Tomé duvidou. Mas na segunda vez, no domingo seguinte, Jesus apareceu novamente e Tomé disse: Deus meu e Rei meu. E Jesus disse: porque me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Os incrédulos não viram Jesus. A última visão que os incrédulos tiveram de Cristo foi na cruz crucificado. Mas eles não viram Jesus ressuscitado. Mas quando Jesus ressuscitou, a primeira que viu Jesus foi Maria Madalena. Depois os apóstolos, depois os discípulos no caminho de Emaús e cerca de 500 irmãos, diz Paulo lá em Coríntios, na carta aos Coríntios. Mais de 500 irmãos viram o Senhor. Assim também, meus irmãos, no arrebatamento, quando Jesus vier agora, quem vai ver Jesus é só quem crê. Os que crerem vão subir ao encontro do Senhor e vão ver Ele. Os ímpios não vão ver Jesus no arrebatamento. Os ímpios vão ver Jesus, o mundo vai ver Jesus quando Ele voltar visivelmente para Israel e todo olho verá. Porque como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Aí todos o verão, todo olho verá. Os ímpios verão, quando Ele vier para reinar nessa terra. Amém, Jesus? Amém. Quem ama Jesus, diga amém. Amém. Quem reconhece que nosso Senhor Jesus é o Salvador, diga amém. Amém. Quem reconhece que Jesus é bom, diga amém. Amém. Quem reconhece que Jesus é todo-poderoso, diga amém. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir esse Jesus?